balada, né? De sair com os amigos, eles não queriam saber de nada. O que aconteceu? Esse pai começou a exortar ele e falar: meu filho, eu quero que você assuma as coisas aqui, porque eu já estou velho, amanhã eu vou morrer, e o dia que eu morrer, isso tudo vai ser seu, mas eu quero que você tenha responsabilidade. Do jeito que você é, você vai acabar vendendo tudo aqui, gastando tudo e ficando na miséria. E o filho só ria, ele achava que o pai estava falando besteira, porque quando a gente dá um conselho para o filho não quer dar ouvido, não é assim? Ele não ouve. Ele acha que nós somos careta, né? Que não é bem por aí. O que aconteceu? Esse homem, ele chamou os empregados dele e falou assim para os empregados dele: olha, eu quero que você construa um celeiro. E nesse celeiro eu quero que você construa uma forca para o meu filho. Os empregados ficam assustados, né? Uma forca para o meu filho, aí você construa uma forca para ele. E quem construiu aquele celeiro? Esse homem, ele chamou os empregados dele e falou para os empregados dele: olha, eu quero que você construa um celeiro. E nesse celeiro eu quero que você construa uma forca para o meu filho. Aí os empregados ficam assustados, né? Eu vou construir uma forca para o meu filho. Quero que você construa uma forca para ele. E ele construiu aquele celeiro. Quem já ouviu essa história? Já ouviu? E aí, ele construiu essa forca, e aí ele chamou o filho, sabe, Marlene? E quando o filho chegou lá, ele falou assim: ó, meu filho, eu estou te falando, e você não quer dar ouvido para mim. Então eu construí essa forca aqui. E diante dessa forca aqui, eu quero que você me prometa que se o dia que eu morrer, e você vender tudo que tem aqui, né? Tudo que tem aqui, e você ficar na miséria, né? Que eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo. Eu quero que pelo menos uma vez você me escute. Prometa para mim agora que você vai subir nessa forca e vai se enforcar. E o menino começou a rir. Já pensou um pai fazer um pedido desse para um filho? Mas o menino começou a rir e falou: tá, pai, tá bom, pai, eu vou fazer isso, eu prometo para você. E passaram alguns anos, esse senhor morreu de velhice. E o que aconteceu? Aquele rapaz jovenzinho começou a sair e vendeu tudo o gado, e vendeu tudo as coisas da fazenda. E enquanto você tem dinheiro, você tem amigos, é assim? Só que os amigos acabaram e perdeu tudo. Ele não tinha mais nada. E aí ele começou a chorar. E chorou muito. E quando ele estava chorando, ele levantou sua cabeça e olhou e viu o celeiro. E quando ele viu o celeiro, ele falou assim: o que me resta é pelo menos cumprir o que eu prometi para o meu pai. E quando ele viu o celeiro, ele viu a forca e falou: pai, eu vou, pelo menos uma vez na vida, eu vou te dar ouvido, vou fazer isso, porque eu já não tenho mais para onde eu correr. E ele foi, subiu lá no banquinho que tinha lá, colocou a corda no seu pescoço, empurrou o banquinho, e quando ele empurrou o banquinho, aonde estava a forca era oca. E aí quando ele se enforcou, ele sentiu a corda no pescoço, mas a forca caiu, né? E junto com a forca caiu muitos diamantes, muitas pedras preciosas. E dentro do baldinho lá que caiu, estava escrito assim: agora você aprenda, pelo menos uma vez, né? Obedeça o seu pai, né? Reconhece, Deus te deu uma chance. Eu quero dizer para vocês, jovem, dê ouvido àquilo que o seu pai te fala. Dê ouvido àquilo que a sua mãe te fala. Deus. Porque tudo aquilo que o pai dava conselho, ele não ouvia. E ele acabou fazendo tudo aquilo que o pai realmente tinha colocado. E se não fosse aquela forca, ele estaria na miséria, porque ali caiu várias pedras preciosas. Então, em nome do Senhor Jesus, vocês, filhos, obedeçam e ouvem seus pais. Agora eu quero contar uma outra história para vocês, homens e mulheres. Havia um velhinho, um senhor, que todos os dias ele pegava um ônibus cheio, bem cheio. Quem pega ônibus cheio aqui, levanta a mão. Lotado, né? E não é fácil, né? E todos os dias ele pegava aquele ônibus e descia em frente a uma clínica. Descia naquele ponto. E quando foi um dia, uma moça estava dentro do ônibus e
perguntou para ele assim: o senhor trabalha naquela clínica? E ele falou assim: não trabalho não. A minha esposa está internada lá no hospital, naquela clínica. A sua esposa está internada lá? Tá. Ai, o que ela tem? Ah, ela tem mal de Parkinson. Quem já ouviu falar o que é mal de Parkinson, né? E mal de Parkinson afeta a memória, né? E aí a moça falou assim: nossa, mas o senhor vem todos os dias, né, visitá-la? Eu falei: mas como que ela está? Eu falei: ela não está nada bem. A doença, ela avançou muito e ela já não tem mais memória. Inclusive, ela nem mais me conhece. Aí a moça falou assim: nossa, mas ela nem te conhece, o senhor faz esse sacrifício todos os dias de pegar esse ônibus cheio e descer nessa clínica. Se eu fosse o senhor, não viria mais, porque ela nem mais te conhece, ela nem sabe mais quem você é. E ele respondeu para ela assim: ela pode não saber quem ela é, ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é e o que ela foi para mim. Então, irmãos, quando eu coloquei assim, conhecendo você, às vezes a gente não conhece tão profundo, mas você com certeza sabe quem é a Dona Lúcia para você, né, seu Carlos? E a Dona Lúcia sabe quem é o seu Carlos. O Lelê, talvez algumas coisas tenham divergências, não é assim, Rosana? É desse jeito. Mas você sabe quem é o Lelê para você na sua vida, e o Lelê sabe quem é a Rosana para ele. Talvez a Isabela não tenha tanta afinidade com o Sandrinho. Talvez não sente, não tenha tempo suficiente, o computador não deixa, a televisão não deixa, para eles sentarem juntos e se conhecerem melhor. Mas o Sandrinho sabe a importância que a Isabela tem na vida dele, não é assim? E a Isabela, independente de agradar o seu pai, agradá-lo somente quando ela precisa de um presente, né, Isabela? Que isso vai mudar hoje, amém? Tem que mudar, irmãos, nós temos que mudar. Ela sabe a importância que o pai dela tem na vida dela, não é assim? Porque eu tenho certeza que se amanhã acontecer alguma coisa na vida do pai dela, ela vai ficar desesperada e ela vai saber o que fazer, que é orar. Então isso é muito importante. Quando eu trouxe essa mensagem, conhecendo você, é para que nós possamos, irmãos, nos aprofundar, saber o que verdadeiramente você faz que desagrada o seu esposo, o que entristece ele, porque a Dona Olívia sabe o que ela faz que deixa o senhor Raimundo irritado. Sabe, no fundo nós sabemos. E o senhor Raimundo sabe o que ele faz que deixa ela entristecida, né? Nós sabemos, não é assim, seu Raimundo? Nós sabemos. Nós, às vezes, muitas vezes até fingimos, né? A Milene sabe qual é a atitude que ela toma que o Felipe fica irritado, mas o Felipe também sabe muito bem o que ele deixa de fazer, né? Que deixa a Milene irritada. Então, que nessa noite nós possamos nos conhecer melhor. E para nos conhecer melhor, nada mais, irmãos, do que um abraço. Nada mais do que começarmos nos abraçando, não é assim? Nós começamos a nos conhecer quando nós nos aproximamos, quando nós chegamos perto, não é assim, Helena? Então eu queria que vocês ficassem de pé. Agora. Tem um hino aqui que dá para colocar, porque eu não queria que o Ministério de Louvor viesse agora, eu queria que o Ministério de Louvor viesse depois. Ontem nós estivemos aqui, eu fiquei tão feliz que a Gessilene tocou o violão aqui, viu? Graças a Deus. Glória a Deus. Eu queria, sabe, irmãos, que você saísse do seu lugar e que você pudesse abraçar o seu filho, se ele estiver aqui. Você pudesse abraçar o seu esposo, seu irmão. Você pudesse ter a oportunidade de pedir perdão por você ter desperdiçado o tempo de não conhecer melhor. Vai que já tá bom, ó. Rapidinho, já puxou a alegria lá. Rapidão. Rápido.
eu gostaria que nós temos aqui a Vanessa, ela tem a Tamires, ela tem a Vivi, não é assim? Nós temos aqui a irmã Zezé, tem a Evelyn, tem a Amanda, né? Não é assim? Nós temos aqui o Samuel, que tem os pais deles que estão aqui, a Juliana, que tem a mãe dela, né? A Júlia, né, Júlia? Está lá o pai e a mãe ali. A Isabela, né, Isabela? Que em 7 dias da semana não conseguiu dar um abraço pro pai. Irmãos, vem aqui, Isabela. Não é um abraço assim, não, me abraça. Não é assim, não, não. É um abraço de verdade. É um abraço de verdade. Um abraço, ele diz muita coisa. Eu fui fazer um trabalho com os adolescentes, a Isabela estava lá. E eu vi crianças do tamanho do Pedro, assim, que tinha lá, né, pastor? Eles abraçavam aqueles ministradores que estavam lá, intercessores, porque eles eram carentes de um abraço de pai e mãe. E hoje, o dia a dia está tão... O Wendel, ele vive me abraçando. Vive me abraçando. Chega lá na minha casa, esses dias eu fiquei até brava com ele. Hoje ele não vai me abraçar, né, Wendel? Não, né? Você sabe por quê, né? Hein, Wendel? Hã? Olha a cara dele. E é muito importante isso. Talvez vocês tenham diferenças, né? Temos que... Mas essa diferença que vocês têm, talvez é falta de diálogo, né, Lelê? Talvez é falta de conversar. Eu falei com meu esposo essa semana que quando o casal se ama de verdade, ele tem uma intimidade tão profunda, irmãos, tão profunda, que apenas um olhar, um sabe o que o outro quer dizer. Isso é amor. Um olhar, basta um olhar, não é seu Arnaldo? Sua esposa não está aqui para você abraçar, mas a sua filha está aí. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém que não tem alguém para abraçar. A família da Marlene não está aqui de sangue, mas em compensação, a família espiritual, ela está aqui, ó. Gorda, né? Está todos aqui. A Nilminha, ela está ali. Hoje não tem nenhum dos filhos delas aqui. É o Pedrão aí, ó. Pera, calma. Calma. A não ser o Pedro. Mas eu queria muito que depois que ela abraçasse o Pedro, ela pudesse abraçar uma pessoa que representasse um dos filhos dela. Então eu queria que você, irmão, você vai colocar o menino ali, e que você abraçasse de verdade essa pessoa. Então, o Samuel vai lá, do ladinho do pai dele, entendeu? E eu quero que o Espírito Santo de Deus trabalhe nesse abraço, irmãos. Porque nós estamos carentes de abraço, nós estamos precisando disso, tá? Vai lá abraçar seu pai, Isabela. Diferente, em nome de Jesus. A intercessão. Já está chorando, Sandrinha? Não chora não, Sandrinha. Isso é o amor. Abraço de verdade. Que a partir de hoje, todos os dias, você possa levantar e abraçar sua filha. Que a partir de hoje, você possa todos os dias compartilhar com ela. Estar mais próximo, conhecer mais, ser amigo da sua filha, sabe? Às vezes é um culto muito simples, irmão, mas é um culto que o Senhor fala, sabe? Lucas, vai lá abraçar sua mãe, Lucas. Vai,